Lendo Ulisses, do James Joyce. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho com mais um vídeo sobre Ulisses, né? Essa obra que a gente está lendo em 2022, em comemoração a 100 anos da obra. E eu fiz a divisão por, eu ia falar capítulos, mas não é divisão por capítulos, né? Por partes, para dividir em 12 partes para a gente ler o ano todo. Este já é oitavo vídeo, já nem sei, não lembro mais. Eu dividi em 12 partes, mas dessa vez, excepcionalmente, eu vou comentar duas partes. Então, assim, eu dividi em 12 partes para fazer 12 vídeos, um por mês. Dessa vez, eu vou comentar duas partes. Por quê? Porque é um capítulo gigantesco, que eu já comecei a falar dele no vídeo passado, que é o capítulo 15, Circe. Falaria dele agora e teria que falar dele no próximo mês, né? Ficar 3 meses comentando este capítulo, porque ele é gigantesco, né? E a divisão são 70 páginas mais ou menos por vez. E aí eu falei, não vou aguentar ficar 3 meses falando desse capítulo, dessa história, retomando essa história toda. Então, eu vou tratar deste capítulo todo aqui, contempla um pouco, a gente já viu no vídeo passado, o conteúdo deste mês e do mês que vem, certo? E é provável que aí nos próximos meses também, pelo cálculo que eu fiz, eu não vou seguir exatamente a divisão, eu vou finalizar o capítulo. Eu acho que dá para fazer isso, né? Então um mês vai ficar com um pouco menos de página, outro mês com um pouco mais de página, mas eu acho que agora dá para eu me organizar assim. Então a gente terminaria a leitura em dezembro, o último vídeo em janeiro, mas aí agora a gente vai terminar a leitura em novembro. E o último vídeo em dezembro. É bom que fica o ano inteiro, né? Fechadinho aí com os vídeos. Agora vocês podem seguir o ritmo de vocês, de boa. Eu não quero atrapalhar, não. Mas é só pra eu fazer esses vídeos para ficar mais fácil. Porque senão eu fico com essas metades de capítulo. Aí eu tenho que retomar toda a história. Enfim. Espero que vocês tenham me compreendido. Certo? Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal. Caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Kiwi do Mundo. Curta esse vídeo, comente o que você tá achando, se você tá atrasado, adiantado com a leitura. Tem gente que tá adiantado porque 70 páginas por mês não é muita coisa, né? Já tem gente que se atrasa mais porque não é um livro muito agradável de ler e eu compreendo bem. Me digam aí em que ponto vocês estão. Peço também para que você veja a opção lá para membros, né? A gente tem agora essa opção para membros, 2 categorias, e aí quem for membro tem acesso a conteúdo exclusivo sobre teoria literária, essas coisas todas. Agora vamos lá. No vídeo passado nós vimos que o episódio 15 trata de Circe, o bordel às 24 horas, então meia-noite. E eu disse também que todo esse capítulo, né, tem essa simulação, essa forma de teatro, né? Cada parte, cada capítulo aqui, a gente tem uma forma de narrar diferente, tem uma estrutura diferente. Dessa vez, teatro. E aí eu também disse que Circe, lá na Odisseia, é uma espécie de bruxa, uma feiticeira, que enfeitiçou lá os amigos de Ulisses. E ela os transformou em porcos. Aí depois o Odisseu teve ajuda lá, sei lá, dos deuses, e aí teve uma poção para desfazer o feitiço. Então, assim, ela deu poção para esses companheiros do Ulisses e eles foram transformados em porcos, tá? Então, essa é a passagem da Odisseia. Aqui a gente tem um episódio em que o Bloom vai pro bordel e lá ele também encontra o Stephen Dedalus. E é a primeira vez que eles conversam. Então, assim, eles já tinham se encontrado antes, naquele episódio da biblioteca, mas eles não se falavam. Então, aqui nós temos essa situação de teatro e temos uma coisa muito louca. Então, a composição realmente é de peça de teatro, aquelas falas diretas, e aí tem aqueles parágrafos em que entram outros, né, que é aquela descrição dizendo quem está entrando em cena e tal. Então, a gente tem vários acontecimentos que não tem sentido nenhum. É totalmente alucinógeno. E aí, a gente pensa, alucinação, tararã, lembra da poção de Circe, certo? Então, aqui, a dona desse bordel, a Bela, ela é a Circe. Por quê? Porque ela dá absinto. E esse absinto aí deixa os caras aqui totalmente alucinados. Então, nós temos falas que não tem nada a ver com nada.
os mortos voltam, de repente tem personagens que não estão aqui presentes, mas eles invocam, estão aqui falando com eles, passagens diferentes. Então, assim, muitos personagens vêm à tona aqui. E isso tanto para o Bloom quanto para o Dédalus. Eu destaquei aqui alguns trechinhos. Então, o Stephen aqui conversando com Lynch, ele começa a falar de Shakespeare, né? Ele é professor de literatura, então. E aí a gente relembra aquele episódio lá da biblioteca que eles estavam conversando muito sobre Shakespeare. Aqui, aquela Gertie, aquela moça que num outro, acho que há uns 2 capítulos atrás, aquela garotinha, o Bloom ficou excitado com ela, ela aparece aqui. Aqui, Bloom falando com a mãe, aí a Molly, e essas coisas vêm, assim, de uns diálogos improváveis, com personagens improváveis. Esse absinto provoca alucinações, semelhante à poção mágica da Circe. Então, a Gertie McDowell cocheia à frente, retira de detrás, cúpida, e mostra tímida sua pecinha ensanguentada. Aqui já fazendo uma alusão à virgindade, à perda de virgindade da moça, afinal de contas ela era muito jovenzinha, eles estão aqui num bordel. Então é louco, não tente entender, você vai entender assim alguns diálogos isolados. Você vai estranhar também algumas coisas lendo, mas o capítulo 1 todo ele tem um encadeamento, porque entra e sai personagens que não tem nada a ver. O estado emocional deles também varia por conta da alucinação e por conta da bebida. E é doideira pura. Eu marquei algumas coisas. Aí tem a questão aqui do bofes e rins, né? Alguém fala aqui, né? A gente sabe que o Bloom gosta de comer essas coisas. Então tudo vem à tona. Tudo que a gente viu antes, de uma maneira ou de outra, vem aqui à tona. Aparece a filha do Bloom. Para vocês terem ideia, que é totalmente sem sentido, aquele amigo que morreu, né, que eles foram no enterro, acho que é Paddy Dignan, ele tá aqui, conversando com eles. Aqui, ó, Paddy Dignan, a fala dele, né? Bloom, eu sou o espírito de Paddy Dignan. Escute, ó, escute. O espírito falando com o Bloom, né, do cara que morreu. Aí tem bispo apresentando o Bloom como se fosse um imperador, 11 de imperador. Coisa maluca, gente. Não dá pra entender, não. Você entende coisas pontuais aqui. Aqui tem um doutor lendo um certificado de saúde do Bloom. O professor Bloom, o Bloom é professor? O professor Bloom é um exemplo consumado do novo homem mulherio. Sua natureza moral é simples e amorável. E é aqui honras, né, ao Bloom. Já teve outro lá, bispo, apresentando ele como imperador digníssimo, não sei o que. É coisa maluca. Aqui tem uma fala do Stephen Dedalus que não é com Bloom, mas é uma fala que ele menciona algumas coisas, e ele menciona Circe. É uma fala em que ele está citando personagens mitológicos da mitologia grega. Lembra que eu falei no começo, a gente sempre via personagens da mitologia grega, referência à mitologia grega. A bem dizer, é de nenhuma importância se Benedicto Marcello o achou ou o fez. O rito é de repouso e poeta. Olha o que ele fala. Pode ser um velho hino a Deméter, ou também ilustrar Coela en... Está em latim aqui, não vou ler isso não. É suscetível de nodos ou de modos não distantes quanto ao hiperfrígio do mixolídio e de textos tão divergentes como sacerdotes festiflorindo em torno do altar de David, isto é, de Circe. Fazendo referência, aqui a gente já tem a referência direta com o título do capítulo. O capítulo é longo, gente. A gente só avança bastante aqui porque, como é a estrutura de fala direta de peça de teatro, então a gente já avança mais por essa estrutura. Mas é um capítulo longo com essas doidices. E aqui tem um personagem belo que está falando com Bloom. Tem uma passagem aqui. Aí o que ele fala? Adorador de uma rabeira adúltera. Ele está falando de quem? Da Molly. A adúltera é a Molly. E é aquela história. Todo mundo sabe que o Bloom é manso, que ela o trai. Aparece a filha do Bloom, que é a Millie, ó, Millie Bloom. Aqui tem a entrada dela em cena. Aí ela fala, é o papaizinho, mas o papaizinho, como você está velho, ela estranhando a aparência do pai, né? Porque ela não mora com ele, ela tá em outro lugar.
E aqui a gente tem o diálogo de Bloom com Stephen Dedalus. E eles conversam aqui pela primeira vez. E ficou uma relação, assim, agradável com eles. Isso a gente vai perceber principalmente no próximo capítulo, que eu já comecei a ler. É uma relação agradável. A gente não pode se esquecer do que a gente viu lá no começo. Falei para vocês que, acho que o Haroldo de Campos que fala, né? Que o Stephen Dedalus é como se fosse o filho de Bloom, porque aqui no começo a gente tem 3 capítulos sobre o Stephen. O Bloom nem aparece aqui ainda nesses 3 capítulos. Essa primeira parte se chama Telemaquia. Telêmaco é o filho do Odisseu, do Ulisses, de verdade. E é sobre o Dedalus. O Dedalus é o protagonista desses 3 capítulos. É por isso que o Haroldo de Campos, né, faz essa associação. E eles têm uma relação aqui. É aqui que isso começa a evidenciar, porque aqui eles conversam pela primeira vez. A gente vai ver que parece uma relação mesmo de pai e filho, né? O Bloom, no próximo capítulo a gente vê isso direitinho. E aqui aparece aquele personagem, o Boylon, que é o agente da esposa de Bloom, o amante da Molly. E aí ele falando com Bloom, olha só: faça-me entrar, tem um negocinho privado com a sua mulher, está me entendendo? Olha só, fazendo referência à situação. Então, vocês percebam que aparece em todos os personagens aqui praticamente. Tem fala de Shakespeare, tem uma fala direta aqui. E aqui aparece a mãe do Stephen Dedalus, né? Vamos lembrar lá do comecinho, que o Stephen, ele volta para a Irlanda, ele morava acho que em Paris, volta para a Irlanda para o enterro da mãe. Esse comecinho a gente relembra Retrato de Artista quando jovem, porque lá nessa outra história o Stephen, né, saiu da Irlanda, é um romance de formação, digamos. E aqui ele volta, a gente está falando do mesmo personagem, que é meio autobiográfico, que é a história mais ou menos aí do próprio Joyce. E aí, naquele começo, o amigo dele, acho que o Buck Mulligan, né, o acusou lá de não ter se comportado adequadamente em relação à mãe, lá que estava morrendo, de não ter rezado, né, porque ele abriu mão disso tudo, dessa religiosidade e tal. E aqui, o Buck Mulligan aparece de novo, e aqui a mãe dele, que já está morta, também personagem, porque neste capítulo aqui tudo é possível. Aliás, no livro todo, né, a gente tem essa impressão que tudo é possível nessa obra aqui. E aí o Stephen, ó, sufocado de terror, remorso e horror, e o que ele fala? Dizem que te matei, mãe. Ele ofendeu tua memória. Ele quem? O Buck. O câncer foi o que o fez, eu não. Destino, né? Ele tá aqui falando, eu não tenho culpa, você morreu por conta do câncer. A gente fica tanto tempo lendo este livro é tão gigante que às vezes a gente até esquece o que leu no começo. E aqui também aparece Rudy, quem é? O filho de Bloom que morreu. Aqui ele também é personagem. Então percebo que todos os personagens existentes e os não existentes estão todos aqui. Então Rudy, e assim termina o capítulo, ó. Rudy mira sem ver nos olhos de Bloom e segue a ler, beijar, sorrir. Tem uma delicada cara malva. No traje traz botões de diamantes e rubis. Na mão esquerda, livre, sustém uma fina bengala de marfim com um laço violeta. Um anhozinho branco espia do bolso do seu colete. E assim termina este capítulo. Vejam, eu destaquei aqui as principais falas, os principais personagens e tal. Este é um capítulo doido, mas que faz também a gente relembrar algumas coisas, né? Então, o filho que morreu, a mãe que morreu, ele se sentia culpado, né? No caso do Stephen Dedalus. O livro é longo, né? A gente, às vezes, acaba esquecendo disso. Então, tem essa função também. E aí, termina a segunda parte. A primeira parte é essa que eu falei, telemaquia. A segunda parte é, deixa eu ver o nome da parte, eu nem lembro mais. Odisseia, que é a própria Odisseia, que aí é toda a história do Bloom, né? Que é o Odisseu, o Ulisses. E aqui, no próximo vídeo, no próximo mês, nós vamos ver já a terceira parte. Que na Odisseia equivale à volta para casa, o fim, a volta para casa do Ulisses, né? Do Odisseu. Então, aqui, os nomes desta parte aqui, dos capítulos desta parte, são referentes a essa passagem da Odisseia, assim. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, né? A partir do próximo vídeo, nos próximos vídeos. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada, beijo. Tchau, tchau.